Então, por favor, irmãos, abram em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vamos orar. Senhor, nós adoramos estar na Tua presença, porque Tu és bendito, Tu és magnífico, Senhor, Tu és exaltado, Tu és Deus, Tu és Senhor. Obrigado por esta hora, obrigado por esta porção da palavra que o Senhor nos entrega nesta noite. Pedimos, ó Pai, que através da ministração do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria e de revelação, o encargo do Senhor venha a se cumprir nas nossas vidas, neste lugar, na vida de cada um aqui. Então fala conosco, nos edifica, nos alimenta através da Tua palavra. Nós pedimos isso para o louvor do Teu nome. Nós Te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, pensando em todas as igrejas, que são descritas nas cartas do Novo Testamento, são várias igrejas, você tem aqui Tessalonicenses, você tem Colossenses, Filipenses, Coríntios, Romanos, eram igrejas, e essas igrejas foram descritas, foram relatadas, foram anunciadas dentro do Novo Testamento. Pensando nelas, em todas elas, podemos dizer que Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, provavelmente é uma das igrejas ou carta que melhor demonstra o cumprir da vontade de Deus, da ação de Deus, do trabalhar de Deus, da obra de Deus sobre a igreja. É provavelmente a igreja que mais demonstra o trabalhar de Deus, a vontade de Deus se cumprindo na igreja. Quando o apóstolo Paulo observa e descreve sobre esta igreja, de forma clara, Paulo definitivamente reconhece uma igreja eleita em Deus. É assim que ele coloca. Paulo diz assim, olha só, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Depois ele coloca assim no verso 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Quando Paulo olhava para a igreja dos Tessalonicenses, Paulo via, enxergava e reconhecia uma igreja em Deus Pai, como está no verso 1. Ele via e reconhecia uma igreja no Senhor Jesus Cristo. E também uma igreja eleita em Deus. A eles, Paulo declara, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ele reconhece uma igreja eleita em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Pergunta aos irmãos, quais são as características de uma igreja eleita em Deus? Porque Paulo olha e reconhece a eleição dos irmãos. Quais são as características de uma igreja eleita em Deus? Como reconhecer esta igreja? Quais são as suas características? Bom, no estudo de hoje, com base no testemunho desta igreja de Tessalonicenses, nós vamos falar um pouco sobre isso.
nós vamos ver algumas das características de uma igreja verdadeiramente, reconhecidamente. Isso é interessante, é possível reconhecer uma igreja definitivamente, verdadeiramente eleita em Deus. É o que acontece nesta carta. Paulo está descrevendo e reconhecendo a eleição dos irmãos. Então vamos ver algumas características de uma igreja eleita em Deus. Vocês entendem esse assunto, irmãos? Já falamos aqui várias vezes sobre isso, essa questão da eleição de Deus. Para você que ainda não entende bem, vale a pena estudar Mateus capítulo 22, que é a parábola do banquete, das bodas. Só para você recordar rapidamente, quando já estão reunidas todas as pessoas na sala do banquete, quando bons e maus já foram colocados lá, depois de terem sido convidados, depois de terem sido considerados não dignos, isso tudo está na parábola. Depois de tudo isso, todo mundo já na sala do banquete, o rei entra e procura ver quem está à sua mesa. E aí ele olha e procura aqueles que estão vestidos de vestes nupciais. E ali há uma escolha. Alguns são mantidos na sala e outros são colocados para fora. E aí tem aquela conclusão final. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Essa questão, irmãos, é uma questão bíblica. Há de se entender bem ela, mas há uma questão bíblica, a eleição da igreja. O Senhor escolhendo aqueles que permanecem e aqueles que não permanecem. Isso é bíblico. Assim como está lá na parábola. Como que acontece essa eleição? O Senhor vendo, enxergando o seu padrão, aquilo que Ele quer encontrar na igreja. Falamos isso um pouco já nos estudos, temos falado sobre isso. Lembra, eu falei para vocês sábado passado sobre encontrar Jesus em nós, que o Senhor quer encontrar Jesus. O Senhor determinou um padrão sobre a sua igreja, encontrar um padrão. Então, enfim, depois se os irmãos quiserem estudar melhor isso, eu aconselho, a gente tem um estudo sobre essa parábola, está disponibilizado, então se os irmãos quiserem, depois fiquem à vontade. Mas vamos lá, então vamos ver algumas características de uma igreja verdadeiramente reconhecida e eleita no Senhor. Então vamos lá, acompanhe por favor, 1 Tessalonicenses, agora verso 2 e 3. Diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, característica essencial, reconhecida na eleição do Senhor, nos eleitos do Senhor. Uma igreja eleita em Deus, irmãos, é sem dúvida alguma uma igreja que demonstra operosidade da fé. Ou seja, é uma igreja que demonstra uma fé operante. Uma fé que age, uma fé que faz. Como Tiago certa vez escreveu, uma fé proveitosa, uma fé viva. Paulo diz assim, note bem, verso 2 a 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nós em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele recordava, irmãos, da igreja de Tessalonicenses, Paulo recordava e reconhecia uma igreja com fé o quê? Atuante, operante, viva, cujas recordações ele dava graças ao Senhor. Irmãos, já falamos sobre isso aqui outras vezes, tem um estudo, sobre isso. Creio que vocês já entendem bem essa questão. Certamente uma igreja eleita em Deus, segundo a vontade de Deus, é uma igreja de fé operante, que tem fé atuante, que tem fé que faz, que opera, que exerce, que é proveitosa, que é viva. Fé operante. Quando Paulo reconhece a igreja eleita, Paulo está falando de uma
igreja de fé operante. Operosidade da fé. Isso ele recordava da igreja. Essa é a primeira característica. Segunda característica, irmãos, também vital dentro de uma igreja eleita em Deus. Uma igreja eleita em Deus é também uma igreja que demonstra abnegação no amor. Verso 3 diz mais assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé e que mais? Da abnegação do vosso amor. O que é a abnegação do amor? Alguém sabe? O que é a abnegação do amor? Paulo recorda de uma igreja com fé operante e uma igreja que tinha abnegação no amor. Irmãos, a abnegação do amor é um amor que renuncia espontaneamente seus próprios interesses, sua própria vontade em prol do próximo. Em outras palavras, a abnegação do amor é altruísmo. É amor que se sacrifica pensando no próximo. Que linda combinação, irmãos, de qualidades Paulo reconhece naquela igreja eleita. Olha só, Paulo não via uma igreja cheia de entretenimento, de recreação, de busca de incessante pelo sucesso. Paulo via uma igreja de fé operosa e uma igreja que tinha um amor que se abnegava, ou seja, que se sacrificava e que se renunciava em prol do próximo. Em outras palavras, Paulo reconhece a eleição dos irmãos, vendo neles a fé verdadeira e um amor sacrificial, essências da vida cristã. Fruto da obra, da presença de Deus na igreja. Paulo vê fé verdadeira, Paulo vê amor forte, firme, sacrificial, assim como foi em Cristo Jesus. Duas características, irmãos, essenciais. Fé verdadeira, operante, que faz, viva, proveitosa, atuante, e amor não simplesmente voltado para si mesmo, amor que vê o próximo, a abnegação do amor. Amor que renuncia à vontade, os interesses próprios em prol do próximo. Duas características fundamentais. Bom, em terceiro lugar, outra característica também substancial. Uma igreja eleita em Deus, irmãos, é uma igreja que demonstra o quê? Firmeza da esperança. Aí no verso 3 novamente, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, unido à fé operante, unido a um amor que se abnega, que abnegava, Paulo reconhecia na igreja o quê? Uma esperança firme. Ou seja, Paulo reconhecia que os irmãos de Tessalônica sabiam esperar com firmeza. Naquela igreja havia uma esperança firme, sólida, segura, resistente no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui a gente tem algo muito importante relacionado à eleição de Deus. Pergunto, de que forma a gente pode ser eleito se em nós não tiver firmeza, solidez em nossa esperança no Senhor? Vocês entendem? É simples. De que forma a gente pode ser eleito se não sabemos esperar, resistindo às oposições, os levantes? De que forma? Se não formos firmes. Se a nossa esperança não for firmes no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor construa em nós firmeza na nossa esperança. Firmeza. Paulo olhava para a igreja, reconhecia a eleição dos irmãos porque via operosidade da fé, porque via abnegação no amor e via firmeza na esperança. Eram irmãos que esperavam em Deus, aguardavam em Deus,
com solidez, com firmeza, com resistência. Vocês entendem isso, irmãos? Guardem isso, irmãos. Eis aqui características de uma igreja eleita em Deus: operosidade da fé, abnegação no amor e firmeza na esperança. 3 características fundamentais. Bom, é claro que tem mais. Olha só. 1 Tessalonicenses agora 4 a verso 6. Está muito rápido? Não? Bom, diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Em quarto lugar, característica, irmão, primordial dentro de uma igreja eleita de Deus. Uma igreja eleita no Senhor é uma igreja que o evangelho é visto não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Versos 4 e 5, a palavra descreve da seguinte forma isto. Olha, presta atenção. Paulo diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Verso 5, por quê? Tem um porquê aí? A sua Bíblia tem um porquê? Havia um porquê, né? Paulo reconhecia a eleição dos irmãos. Note bem, né? Ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Depois ele continua falando. Quando Paulo olhava, irmãos, para a igreja dos Tessalonicenses, ele reconhecia a eleição dos irmãos no Senhor, principalmente por esta seguinte razão: Paulo via neles um evangelho não só de palavras. Paulo via neles um evangelho não só de letras, não só de discursos, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Irmãos, tem algo lindo aqui na igreja primitiva e que, penso eu, tem faltado um bocado em nossos dias. Tessalonicenses era uma igreja marcada pela ação do poder do Espírito Santo. Isso era notório, se podia ver, né, os frutos do Espírito, a presença do Espírito. Isso era claro, era evidente. Observe como Paulo nota isto e descreve sobre isto. Olha só o verso 6. Ele diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Irmãos, ao observar a igreja, Paulo reconhece imitadores do Senhor. Que mesmo em meio de muita tribulação, olha só, os irmãos estavam em meio a muita tribulação, mas com o quê? Com alegria do Espírito Santo. O que é isso, irmão, senão fruto do Espírito? O que é isso senão poder, presença do Espírito na igreja? Os irmãos ali, né, em meio a muita tribulação, mas o que Paulo via? Uns irmãos alegres no Espírito Santo. Havia a alegria do Espírito Santo no meio da igreja e Paulo reconhece. Paulo vê, nota, enxerga. Irmãos, esses irmãos podiam estar passando por muitas tribulações, afinal de contas foram designados para isso. Se você quiser dar uma olhada só no verso 3 do capítulo 3, você vai entender o que eu estou falando. Os irmãos tinham sido designados a isso, diz Paulo, a palavra, as tribulações. Mas, entretanto, imitavam ao Senhor. Entretanto, viviam na alegria do Senhor. Entretanto, viviam no poder do Senhor. Igreja em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. Por isso que o verso 1 diz: igreja em Deus,
no Espírito Santo. Primeira coisa que Paulo reconhece: igreja no Espírito Santo. Igreja no Filho. Igreja em Deus. Irmãos, uma igreja eleita em Deus demonstra e é marcada pelo poder do Espírito Santo, não somente por palavras. A presença do Espírito, os frutos do Espírito são visíveis, com certeza. E há de se entender sobre essa questão, poder do Espírito, né? Porque não é muito o que muitos entendem. Poder de Espírito para muitos é bagunça, é agitação, é movimento. A palavra não está falando sobre isso. O que ele está vendo aqui? Alegria no Espírito Santo. Ele reconheceu que aquela alegria não era uma alegria humana. Por quê? Porque os irmãos estavam em meio a muita tribulação. Não era possível ser humano aquilo. Em meio a muita tribulação, mas os irmãos viviam alegres. Com fé operante, com amor que tinha abnegação, não é verdade? O que mais que ele reconhece? Firmeza na esperança, poder do Espírito Santo. Em meio a muita tribulação, ele vê fé, olha, ele vê amor, ele vê esperança firme e ele vê alegria no Espírito Santo. Era visível. Vocês entendem isso, irmãos? Conseguem perceber isso? Era visível os frutos do Espírito, a presença do Espírito na igreja. Irmãos, igreja eleita de Deus, é visível a presença do Espírito. É notório a presença do Espírito. Tem que ser. Tem que ser. Se não for, tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem que ser. Deus, quando olha para a sua igreja e vê uma igreja viva, Ele vê uma igreja viva no poder do Espírito Santo. É assim que se reconhece uma eleição, a igreja eleita em Deus. É uma igreja viva no Espírito Santo. Bom, para finalizar, irmãos, olha só. 1 Tessalonicenses, versos 7 a 10. Diz assim: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Em quinto lugar, irmãos, característica singular de uma igreja eleita de Deus. Uma igreja eleita em Deus se torna o quê? Modelo. Modelo. Ou seja, uma igreja que se torna o quê? Referência. Se torna padrão, exemplo a ser seguido, a ser imitado. Segundo a palavra de Deus, Tessalonicenses foi modelo. Paulo viu uma igreja modelo, de sorte que ele fala assim, que vos tornastes o modelo. Modelo em duas questões, irmãos, extraordinárias. Duas questões. Primeira, Tessalonicenses era modelo na ação no Evangelho. O que isso significa? Isso significa que a igreja de Tessalônica foi uma igreja extremamente usada pelo Senhor. Uma igreja instrumento na mão do Senhor para alargar as fronteiras do Evangelho. Paulo diz assim, olha só, verso 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes. Para quem que eles eram modelos? Para os crentes, irmãos. Aonde? Na Macedônia e na Acaia, mas não só lá, como ele diz também no verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto
de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo diz que da igreja de Tessalonicenses repercutiu a palavra do Senhor. Da igreja de Tessalonicenses se divulgou por toda parte a fé para com Deus. Irmãos, havia uma repercussão do Evangelho, da palavra de Deus, havia uma divulgação da fé tão grande através da igreja de Tessalonicenses, que Paulo chega a declarar que sobre eles não havia necessidade de acrescentar coisa alguma. Quando Paulo olha para a igreja de Tessalonicenses, sabe o que Paulo vê? Que não havia necessidade de acrescentar nada. Paulo olha uma igreja sem necessidade de se acrescentar nada. Tamanha ação do poder no Espírito Santo na igreja, tamanha utilidade da igreja, tamanha repercussão da igreja, tamanha divulgação, tamanho uso que Deus estava fazendo daquela igreja naqueles dias. Aquela igreja havia se tornado uma referência, um modelo na ação do Evangelho para todas as outras igrejas, para todos os crentes. Mas não só na ação do Evangelho, olha só. Tessalonicenses também era um modelo, irmãos, de conversão a Deus. Conversão a Deus. Versos 9 e 10 diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira e da hora. No tocante a eles, no tocante à igreja, irmãos, a conversão deles, Paulo diz que eles haviam deixado os ídolos e se convertido a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, Jesus. Irmãos, aqui o retrato de uma verdadeira conversão. Se você ainda não entende o que significa conversão, verdadeira conversão, olha para esse exemplo. O que é verdadeira conversão? Segundo o testemunho desses irmãos, conversão é deixar os ídolos. Conversão é viver para servir. Olha só o verbo. Viver para servir o Deus vivo e verdadeiro. E conversão também é o quê? Viver para aguardar dos céus o seu Filho, Jesus Cristo. 3 características de uma verdadeira conversão. Uma pessoa verdadeiramente convertida, não aderida a uma religião, a uma igreja, né, a um crédulo. Conversão genuína, deixa ídolos. Conversão verdadeira, vive para servir o Deus verdadeiro e vivo. Vive para quê? Quem? E vive para o que mais? Aguardar dos céus o Filho Jesus. Irmãos, sem dúvida, uma igreja eleita em Deus é uma igreja que se torna modelo na ação no Evangelho e se torna modelo na conversão. Há padrão, há referencial, há exemplos vistos, sendo notórios, sendo olhados, enxergados pelos outros crentes, se torna referencial na conversão e na ação no Evangelho. Irmãos, em outras palavras, é uma igreja que constrói um testemunho verdadeiro, legítimo, forte e marcante no Senhor, em Deus. Havia na igreja a ação poderosa do Evangelho. Por toda parte Deus estava usando o testemunho dos irmãos. Por toda parte. Irmãos, nós não podemos ficar assim, simplesmente indiferentes se Deus não nos usa. Se Deus não está nos usando. Tem alguma coisa estranha.
Jesus mesmo disse que quando um candeeiro é aceso é para colocar em lugar alto para que a luz seja vista por todo mundo e para que os frutos e as glórias sejam dados ao Senhor. Irmãos, não podemos ficar simplesmente aceitando a ideia de que Deus não vai nos usar, que Deus não quer nos usar. Ou de que conversão é ir ao culto. É ir à igreja. Para muitos, conversão é ir à igreja. Tem muita gente que vai à igreja e não é convertido. Verdadeiramente convertido. Conversão, irmãos, deixa ídolos. Conversão, vive. Vive para quê? Para servir a Deus, o Deus verdadeiro e vivo. E que mais? Vive para quê? Para aguardar o Filho do céu. 3, perspectivas lindas de uma verdadeira conversão. Os ídolos saem, uma vida nasce para servir a Deus e para aguardar o Filho dos céus. Bom, irmãos, então olha só. Quais características identificam uma igreja eleita em Deus? Quais? Primeiro, uma igreja eleita em Deus é uma igreja de fé operante. Tem que ter fé operante. Porque uma fé sem obras, segundo Tiago, é morta. Segundo lugar, a igreja eleita em Deus é uma igreja com a abnegação do amor. É um amor que o que, irmãos? Que visa o próximo, que olha o próximo, que enxerga o próximo. Irmãos, a gente não pode falar que vive amor se sequer a gente enxerga o próximo. Tem que ter a abnegação do amor. Terceiro lugar, uma igreja eleita em Deus é uma igreja com firmeza. Tem que ser firmes, irmãos. Firmes aonde? Na esperança em Deus Cristo Jesus. Quarto lugar, igreja eleita em Deus é uma igreja com poder no Espírito Santo. Irmãos, a presença do Espírito Santo tem que ser viva, notória. Os frutos, onde estão os frutos? Onde está a ação de Deus, irmãos? Onde está o poder de Deus na igreja? Puxa vida, como que a gente pode se contentar com uma igreja que não tem o poder de Deus? Como nós podemos nos contentar ser igrejas sem o poder de Deus? Irmãos, igreja eleita no Senhor é visível o fruto do Espírito, o poder do Espírito. Mesmo em meio ao quê? Mesmo em meio às tribulações. Bom, em quinto lugar, igreja eleita de Deus é uma igreja que se torna modelo, referencial. No quê? Na ação do Evangelho e no quê? Na conversão. Na conversão. Evidentemente, há mais características de uma igreja eleita, Não são só essas. Se o Senhor assim permitir, veremos mais sobre isso semana que vem. Amém? Bom, antes de orarmos, finalizando, como de costume, todo último sábado do mês, nós servimos o quê? A mesa do Senhor. Então eu vou pedir aos irmãos que já sirvam e a gente finaliza o culto. Irmãos, entendem a importância dessas coisas? Eu espero que os irmãos entendam. Eu entendo e eu fico muito triste e preocupada, porque eu acho que a igreja... Eu acho não. Eu vejo que a igreja não tem nada disso. Por isso que a gente está falando de a igreja eleita. No Senhor. Reconhecidamente eleita. Características que fazem da igreja eleita. Irmãos, a igreja eleita é bíblico. Se você olhar Efésios, Jesus veio, entregou a si mesmo para apresentar a si mesmo uma igreja, o quê? Santa, imaculada, irrepreensível. Ele veio e escolheu, fez uma escolha. Ele quer algo irrepreensível. Quem fez essa escolha? Quem determinou isso? Ele. Agora, a gente tem que olhar para isso com temor, no mínimo, É muito importante isso, irmãos. Talvez seja um assunto crucial, assim, para nós.
Tão importante. Muito importante. Bom, vamos para as recomendações na mesa do Senhor. É sempre importante a gente olhar para o texto que nos ensina sobre esse momento e o que devemos analisar, examinar nesta hora. 1 Coríntios 11, verso 26 a 30, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, esse é o pão e o cálice do Senhor. Aquele que beber ou comer, do pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Qual é a recomendação nesse momento? A recomendação agora, nesta hora, é examinar a si mesmo, é avaliar a sua própria vida, a sua própria condição. Por quê? Para beber deste cálice e comer deste pão do Senhor, nós não podemos fazer isso de maneira indigna, para não se tornar o réu deste corpo e deste sangue. Temos que, nesta hora, procurar no Senhor graça e misericórdia para podermos discernir exatamente o que nós estamos fazendo. Para exatamente discernir este corpo, discernir este pão, discernir este cálice, discernir a vontade do Senhor, discernir a mesa do Senhor, a presença do Senhor, em cujo nós estamos para fazer disso. Porque Paulo diz que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então isso é algo, em nome dEle. Isso é algo feito em prol dEle. É para Ele que isso é feito. É na presença dEle que isso é feito. Então nós examinamos-nos a nós mesmos, nós procuramos no Senhor graça, misericórdia, discernir o corpo, discernir o sangue, discernir o pão, o cálice, para não poder fazer isso de maneira indigna. E aí diz a palavra: examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão. Depois de se examinar, depois de se colocar na presença de Deus, depois de avaliar e pedir graça, misericórdia e buscar o discernimento no Senhor, a palavra recomenda para si, então, comer e beber. 1 Coríntios 11, 23 e 24 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto, irmãos, em memória dele. Depois, verso 25, ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Fazei isto, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra do Senhor, que é luz para os nossos caminhos, que nos santifica, que nos purifica, que nos prepara para ti mesmo.
Obrigado, Senhor, pela palavra em Tessalonicenses. Obrigado pelo testemunho da igreja primitiva. Senhor, nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos graça para sermos também uma igreja novamente que venha cumprir, Senhor, este tamanha vontade do Senhor, esse tamanho propósito do Senhor. Para estarmos preparados para o Senhor, para estarmos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Senhor, que seja possível novamente, pelo Teu nome, pelo Teu poder, pela Tua graça, uma igreja que se reconhece, que se vê, que se é notório a eleição do Senhor, a escolha do Senhor. Senhor, nós agradecemos por entender a palavra, nós agradecemos pelo entendimento, pelo discernimento que o Senhor tem nos dado, de estar na Tua presença, de poder tomar do pão, de poder beber do cálice da aliança, do Teu corpo. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, pela Tua obra, pelo Teu sangue, que nos permite estar na Tua presença. É por Ti mesmo que nos achegamos a Ti, Senhor. É por meio da Tua vida, é por meio do Teu sacrifício, da Tua cruz bendita, que nos achegamos à Tua presença. Em nós não há méritos. Em nós não há nenhum crédito, Senhor, porque é tudo por meio do Teu Filho, é tudo por meio da união com o Teu corpo, é tudo por meio da união com o Teu sangue, com o cálice da nova aliança. Obrigado pela mesa do Senhor. Obrigado por tomarmos do pão e do sangue do Senhor. Obrigado por esta hora bendita, que não nos falte desta hora. Que não nos falte deste pão, que não nos falte deste cálice. Nós precisamos, Pai, mais e mais disso, de estar na Tua presença, de ouvir a Tua voz, de reconhecer e discernirmos a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Lava-nos dos nossos pecados, purifica-nos de toda iniquidade, de toda injustiça. Senhor, lava o nosso coração, lava a nossa alma, lava a nossa mente, para estarmos unidos sempre a Ti mesmo. Nós pedimos isso para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por esta hora, obrigado pela Tua presença neste lugar. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?